Beleza, pessoal, boa noite. Comecei a gravar a reunião. Essa reunião é apenas com os matriculados na disciplina de processos têxteis do curso de design de moda, porque os demais alunos, eles estão matriculados tanto na disciplina de processos têxteis como na de processos produtivos. Então, para eles, eu fiz um plano de ensino à parte, né? Eu fiz uma integração dessas duas disciplinas. Então, na aula de hoje, eu chamei vocês para a gente conversar sobre a atividade que já foi passada, né? Foi colocado lá no grupo uma atividade falando. Primeiro a gente fez uma introdução, né? Teve a parte das aulas, a aula de boas-vindas. Depois nós tivemos um período de adaptação, que eu chamei de ambientação. Vocês preencheram um formulário para eu ter noção se vocês estavam aptos a mexer com essas ferramentas tecnológicas, se todos tinham as ferramentas, todos tinham acesso às ferramentas que nós optamos, que eu optei por utilizar com vocês, e se vocês tinham algum tipo de dificuldade até então com a nossa comunicação. Depois disso, foi enviado um material sobre beneficiamento têxtil. Quem é a Laura? Só um minuto, gente. Laura, não, vou negar, Laura, que seu dia é na quinta-feira. Eu deixei esse aviso lá também, no grupo. Enfim, era para eu ter deixado ela entrar, eu esclarecia e depois ela saía, né? Mas, enfim, eu faço isso se ela tentar de novo. Ela tentando, vamos lá. Deixa eu só esclarecer aqui para ela. Oi, Laura, tudo bem? Olha só, hoje não é aula para quem está em processos têxteis e processos produtivos, não, tá? O seu dia, junto com os demais, vai ser na quinta-feira, no dia 3, porque aí eu vou fazer uma aula, quem está matriculado nos dois componentes. Hoje é só para quem está em processos têxteis. Ótimo. Tá, então voltando. Aí foi enviado um material sobre beneficiamento têxtil. Eu queria saber se vocês tiveram acesso a esse material. Foi uma revisão do que tinha sido dado até então isso eu acho que foi positivo para vocês, porque vocês se atualizaram até onde a gente foi, já que vocês se matricularam, né, agora nesse período de aula remota. Então, aquele material sobre beneficiamento têxtil foi o que nós tratamos antes do calendário acadêmico ser suspenso. E eu queria saber de vocês, se vocês tiveram acesso, se vocês conseguiram fazer uma leitura, compreender o que estava escrito sobre o assunto, se vocês têm alguma dúvida em relação a esse assunto, porque tudo que a gente vai tratar agora nessa atividade prática é referente ao que a gente trata nesse assunto. Né? Então, nós vamos fazer uma atividade sobre tingimento natural, que nós vamos abordar todas as etapas do beneficiamento têxtil. Então, aquilo lá foi uma abordagem de teorias, de conceitos que a gente utiliza no beneficiamento têxtil na indústria e utilizando corantes sintéticos, pigmentos sintéticos. Queria que vocês me falassem um pouco sobre esse material, se tiveram eu li, professora, estava bem explicado, mas eu fiquei com dúvida sobre o que é, de fato, esse processo de esgotamento. Certo, tá. O processo de esgotamento vai ser exatamente o que vocês vão repetir no tingimento natural, nesse processo artesanal que vocês vão fazer. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho aí todo o processo por esgotamento, no beneficiamento, ele é um processo descontínuo. Lembram disso? Então, eu falava dos processos descontínuos, semicontínuos e contínuos.
e depois eu falava desses processos por esgotamento e por impregnação. Então, Márcia, faça essa anotação aí para você, e Analice e Jéssica também, que quando eu tenho um processo por esgotamento dentro do beneficiamento têxtil, obrigatoriamente, digamos assim, né, obrigatoriamente, eles vão estar associados aos processos descontínuos, certo? Então, isso é importante vocês terem em mente. E todos os meus processos contínuos, eles vão estar associados ao processo de beneficiamento por impregnação, tá? Então, isso é uma separação que é bem importante, bem interessante para vocês terem em mente. Avançando no que você perguntou, o esgotamento, como o próprio nome já diz, ele é um processo que ele vai tingir esse material, eu estou falando de tingimento, mas ele pode ser, dentro do beneficiamento primário, por exemplo, com processos de mercerização, alvejamento, cozinhamento, também acontece por esgotamento ou por impregnação, descontínuo ou contínuo, certo? Eu estou citando o tingimento a título de exemplo. Mas, digamos, um tingimento que acontece por esgotamento, eu tenho uma quantidade de tecido X e tenho uma quantidade de corante. E essa quantidade de corante, ela vai simplesmente se esgotar quando esse tecido, as moléculas desse tecido, não tiver mais como absorver. Então, vamos dizer que para cada molécula que está lá na fibra do tecido, se ligue a uma molécula do corante. Ou cada molécula do meu tecido se ligue a duas do corante. Então, eu teria que fazer uma receita de 1 para 2, digamos, né? Então, vamos fazer essa relação aqui como se fosse 1 para 1. Então, o esgotamento acontece. Se para cada molécula da composição do meu tecido, eu preciso de uma molécula desse corante, estou falando tudo a título de... eu estou fazendo aqui uma associação, tá? Eu tenho 1 para 1, ele vem aqui, ó, se ligou. Se eu tenho 300 moléculas, digamos, no meu tecido, eu só preciso de 300 moléculas do meu corante para se ligar. Se eu coloquei 500 moléculas de corante, vai me sobrar 200, porque o meu tecido só tem capacidade de absorver 300 moléculas, certo? Então, por isso que a gente fala que esgotou. Então, uma analogia muito boa também de se fazer uma outra tentativa. Quando você coloca no seu café açúcar, mais do que a quantidade de café que tem ali, do volume de água junto com o café e tal, para adoçar, essa água, ela só consegue fazer digamos, a absorção de X gramas de açúcar. Se meio copo, sei lá, 150 ml de água, eu só preciso colocar uma colher cheia de sopa de açúcar e eu coloco 2, o que é que acontece? Fica o restante no fundo do copo, não é isso? Entendi. Entendeu? Então, Entendi. os processos por esgotamento, eles acontecem assim. Tudo isso que eu falei, gente, eu fiz analogias, porque é muito mais complexo que isso, tá? Então, por exemplo, na classe de corante reativo, eu já sei, isso já é comprovado, de que eu preciso ter mais. Então, vamos supor que esse exemplo que eu dei, que para cada molécula de tecido eu preciso de uma molécula de corante, para a classe de corante reativo sintético, já é sabido de que eu preciso colocar mais quantidades desse corante. Ele não precisa, não pode ser uma relação de 1 para 1. Por quê? Porque esses corantes, eles também se associam, eles se ligam a moléculas da água. Então, se eu colocasse 1 para 1, eu iria perder parte desse corante para a água. E aí, de 100 moléculas de tecido, da fibra
com 100 aqui, eu iria perder 30, e só 70 iriam se ligar. 30 do meu tecido iria ficar 100, porque os outros 30 do corante se ligou com a água. Aí eu iria ficar com o tecido manchado, ou com a tonalidade mais clara do que a que eu gostaria. Então, vamos supor que em alguns corantes, no caso dos sintéticos, eu tenho que colocar uma relação de 2:1, porque esses 2:1 vai garantir que esses 100 se junte com os 100 do tecido. E os outros aí ou vão ficar no fundo, porque vai sedimentar, não se ligou nem com a água, nem com o tecido, porque o tecido já se ligou lá com as 100 dele, esgotou. Outros vão se ligar com a água, enfim, certo? Mas para eu garantir que esse meu tecido ele vai ter um tingimento uniforme, eu faço essa relação de 2:1. Então, foi aqui um outro exemplo. A complexidade desse assunto, ele vai muito além do que aquelas pouquíssimas páginas do que eu mandei, do que eu enviei para vocês, tá? Então, aquilo lá é um resumo, dando apontamentos para... Tudo bem, Ildevan? Dando encaminhamentos e orientações para vocês pegarem conceitos, palavras-chave e aprofundarem esse conhecimento, certo? Certo, professora, obrigada. Entendeu, Márcia? Entendi. Eu consegui visualizar agora. É porque eu não Tá estava ótimo. visualizando o que era, mas agora eu consegui. Certo. E Obrigada. aí, de nada, aí nós vamos utilizar esse método, esse processo por esgotamento, e de maneira descontínua, né? Porque todo processo por esgotamento ele ocorre de maneira descontínua, pelo processo descontínuo. Então, é isso que a gente vai fazer no processo de tingimento de maneira artesanal, tá? Olá, Ildevan, tudo bem? Tá escutando bem? Beleza, tá. Vou colocar aqui Ildevan. E o Devan tá sendo gravada a aula, tá? Depois eu vou colocar lá no grupo para vocês tirarem alguma dúvida em relação a algum ponto, né? Para relembrar, enfim, para voltar, certo? Então, a gente começou, era 19h15, depois você pode voltar lá no vídeo e dar uma olhada no que a gente comentou no início da aula. Beleza. Continuando, ficou claro para a Jéssica e para a Ana também, não sei se era uma dúvida de vocês. Sim, prof, muito claro, muito boa a explicação. Tá bom. Tá, então, beleza, a gente está partindo aqui, Ildevan, do material que foi enviado sobre beneficiamento texto, que foi uma revisão do que a gente falou antes do calendário, certo? O calendário ser suspenso. E aí, como você estava já matriculado, então foi só uma revisão do que a gente já havia conversado no período antes da pandemia. E aí, continuando, aí depois desse material, a gente teve a palestra, e depois da palestra foi enviado aquele material, que aí eu vou abrir aqui também esse material, que foi o que eu enviei para vocês. Enquanto eu abro aqui, eu gostaria que vocês me dissessem se vocês tiveram acesso a esse material, e se ficou alguma dúvida, vocês deram uma olhada naquelas referências que eu enviei. Então, voltando aqui para vocês. Ó, eu vou compartilhar a tela com vocês. Querem?
Deixa eu compartilhar. Sim, prof, compartilha aí com a gente. Tá. Deixa eu ver aqui. Ó, estão vendo essa atividade aqui, ó, curso de tecnologia, falando sobre tingimento natural e estamparia botânica. Sim, dá para ver. Dá para ver, né? Uhum. Chegou aí em todo mundo? Chegou. E o Devan, você está com alguma dificuldade de acessar o material no, no grupo do WhatsApp? Você perguntou aqui, vai ser liberado no Google Class ou no do WhatsApp? Eu não estou usando sala de aula lá no Google Class, tá? Eu só estou falando com vocês, me comunicando e disponibilizando tudo que eu estou fazendo, vídeo, documento, eu estou disponibilizando apenas naquele grupo do WhatsApp, certo? Beleza. Então, voltando aqui. Voltando aqui para o material. Tá aí na tela de vocês? Todo mundo? Me dá uma atualizada aqui. Tá todo mundo com acesso? Sim, agora apareceu. Pra mim, Certo. pelo menos. Sim. Tá ótimo. Beleza. Então, ó, esse documento vocês receberam falando aqui também muito breve, tem muito mais coisa falando, livros e sites e apostilas, tem muito material já na internet disponível, muito material bom, inclusive, falando sobre tingimento natural, estamparia botânica, vídeos, canais no YouTube. Dentro do Instagram também tem muita coisa bacana para vocês se inspirarem e tomarem pé do que é esse movimento, essa nova técnica, né? Então, aqui eu não vou ler esse material, mas foi um material introdutório só para dar uma ambientada em vocês o que é esse processo e por que nós vamos utilizá-los. A Ana já sabe, como eu disse no início, né? A Ana já falava disso muito antes de eu me inteirar desse assunto, e já tem uns 2 ou 3 anos que eu venho trabalhando com técnicas de tingimento natural e estamparia botânica. E durante o período de suspensão do calendário, eu fiz alguns experimentos porque eu já tinha em mente que a qualquer momento nós poderíamos voltar e voltar também nesse modelo à distância, né, entre aspas, aí. E aí eu fiz alguns testes com materiais que a gente tinha em casa, não são os materiais que eu iniciei fazendo os testes, eu uso material químico como sais metálicos, né? Eu uso sulfato de ferro, eu uso sulfato de alumínio e potássio. Mas para não exigir isso de vocês, porque não saberia como, em quais circunstâncias nós voltaríamos, eu fiz alguns experimentos com
materiais que nós teríamos em casa e que seriam fáceis de acessar para poder fazer esse experimento, certo? E aí, aliado a isso, tá também inserida, essa proposta também está cabendo muito bem dentro do cenário que vocês já acompanham dentro da moda, né? Com aquele movimento do fashion, me ajuda, aquele... Slow fashion, né? Mas aqui que acontece, tem palestras todo ano, que é um movimento... Fashion Revolution. Fashion Revolution, isso, obrigada, Ana. Que está inserido dentro dessas conversas, e aí associando já tudo a que esse movimento vem pregando, que é uma moda consciente, que é uma moda com menos consumo, para a gente rever nossos valores em relação a uma economia mais justa, que isso, se é uma técnica artesanal e que se utilizam materiais como plantas dentro da biodiversidade da vegetação onde a gente está inserido, do local onde a gente está inserido, isso pode provocar movimentos de economia circulares, né? Enfim, então tem isso aí, essa proposta, ela está bem aliada a esse tipo de questão, que é um contraponto, assim, que está no outro extremo do que a professora Rafaela nos trouxe, né, falando, está no outro extremo porque ela falou de uma moda consciente, mas falou de uma moda mais tecnológica, né, de técnicas, de tecnologias para a moda, no mundo mais tecnológico, a cultura maker se aliando, se utilizando de materiais e ferramentas tecnológicas. A gente aqui já está num resgate de uma cultura que já era feita antes da era cristã, né? Então, muito antes de anos antes de Cristo, isso já era pregado, já era implementado, né? Então, a gente está num outro extremo, então eu vejo isso como nicho, né? É um nicho dentro do segmento da moda, assim como o da cultura maker, a indústria 4 e a indústria 4.0, eu enxergo isso como um outro nicho, né? E cabe a cada um desenvolvendo dentro do que acredita, com o seu perfil, vai desenvolver aí afinidades para esses nichos e vai explorar isso no âmbito profissional de vocês, tá? Não entendi a pergunta. Isso, fato de alumínio com... Não entendi aqui, Edinaldo, sua pergunta. Você refaz ela e coloca aqui no chat, por favor? Tá. Aquela mistura, é só para saber. A mistura é sulfato de alumínio com... Mas você tá... Assim, contextualiza para mim, eu não estou entendendo Então, ainda. a gente fez aquele processo, né? Aquele do tingimento com sulfato que passa aquele do, como é que fala? Das folhagens, não é isso? A senhora faz essa mistura. Só para mim saber, para me anotar aqui. Tem a receita. Espera mais um pouquinho, a gente vai falar sobre a receita, e aí você faz melhor a pergunta, porque ela ainda está solta. Espera só mais um pouquinho para ver se a gente vai tratar disso, aí você refaz a pergunta, pode ser? Tá? Então, vamos lá. Beleza, vamos lá, Edinaldo. Tá. Aí, também mandei para vocês uma atividade aqui para vocês iniciarem. Então, essa atividade tá na tela de vocês? Eu interrompi o compartilhamento. Não. A
atividade. Tá na tela de vocês, ó, atividade de pesquisa e reflexão. Tá sim, prof. Tá, beleza. Essa atividade, o que é que eu pedi para vocês fazerem antes da gente ter esse encontro? Para vocês pesquisarem, fazer a leitura do texto e com aquele texto, como eu falei anteriormente, aquele texto foi só para introduzir dentro do contexto, dentro do assunto de tingimento natural, estamparia botânica. Então, dando alguns elementos ali de palavra, como palavras, para vocês irem buscar, para vocês buscarem conteúdos, né? E aqui eu pedi para vocês assistirem aqueles vídeos, porque também isso é mais para quem não tinha ideia de nenhuma dessas plantas que eu citei aqui. Então, por isso que eu coloquei aqueles vídeos, porque acho que é fácil encontrar um pé de goiaba perto de casa, um pé de pequi. A Ana viu aí genipapo, inclusive, eu nem coloquei aqui, mas ela encontrou urucum. Eu não filmei o urucum, né, mas eu filmei o pé do urucum, mas eu filmei as sementes. Então, aquilo é mais para facilitar a busca de vocês, né? E logo em seguida eu disponibilizei aqui os nomes do que é que a gente poderá utilizar. Então, o pequi tá no seu período aí de floração. As flores eu peguei as que estão no chão para fazer alguns experimentos. As folhas também. Então, ali no vídeo, eu coloquei também de forma que vocês tenham consciência na hora de coletar. Então, não precisa arrancar um galho inteiro. Vejam, vocês vão primeiro fazer o estudo do material que vocês vão fazer esse tingimento. Deixa eu ver aqui o que mais. Amora, tá, botei esses nomes aí. Pesquisa sobre fibras tintórias, sobre as plantas. Então, eu pedi para vocês olharem aí algumas plantas, essas que eu mandei no vídeo, e vocês elegerem, se fosse o caso, já as que vocês gostariam de imprimir no material de vocês, por causa do formato, basicamente do formato, né? Buscar também no Pinterest referências, que lá tem muita foto de roupas, principalmente de roupas, mas não só de roupa, de material de elementos de decoração, artigos de decoração, certo? No YouTube também coloquei aqui alguns canais, e no Instagram, eu queria saber se vocês acessaram em algum momento essas referências. Que ela vai ser importante para vocês fazerem aí a busca de vocês. Eu consegui acessar no Instagram uma conta chamada Terra Pano, Pano Terra, alguma coisa assim. Pano da Terra. E aí eu consegui acessar o Telegram, que tem algumas coisas que a mulher fala lá e tal. Uhum. Mas eu não consegui, comecei a ouvir, mas não parei e tal. E aí eu vou voltar agora para ver, né, quais são os conhecimentos que ela tem para passar. Beleza. O canal dela no YouTube é muito interessante, tá, Ana? Se você buscar lá, coloca do jeito que eu escrevi lá o nome do canal, tá lá nessa folhinha, tá dizendo como é, deixa eu ver aqui, tem dizendo. Canal no YouTube. Beleza, então. Tingimento natural by Pano da Terra. É só escrever isso daqui que você encontra o canal dela. Tem muito material bacana lá, muito vídeo bacana.
Tá. Beleza, então esses foram os materiais disponibilizados para vocês até o momento, certo, gente? A partir de agora, eu vou colocar aqui as nossas próximas atividades, que aí vai ser já de execução. Então, isso, da Matricária também, o Instagram dela é maravilhoso, o canal dela no YouTube tem poucos vídeos, mas os que tem, falando tem lá ela mostrando uma aula de como fazer a estamparia botânica. Então, tem muito material, Flower Power, tem muito canal já muito bom falando sobre isso, tá? E agora eu vou compartilhar aqui com vocês o material que eu tenho sobre... Peraí. Vou interromper aqui o compartilhamento. Vou de novo aqui. De novo. Cadê? Certo. Tá, compartilhando aqui de novo. Tá. Isso daqui, ó, é que vocês precisam saber para a gente se preparar para fazer o nosso material caseiro, certo, gente? Nós vamos utilizar, e aí, Edinaldo, eu acho que vem a sua pergunta. O que eu utilizo como material mordente? Mordente é uma substância química que a gente, muitas vezes, sais metálicos, que a gente usa para ajudar na fixação. Então, o corante, o que acontece? Na maioria dos casos, a reação fibra-corante acontece por afinidade tintorial, ou seja, reação química, certo? Às vezes, essa reação química, ela ocorre de maneira fraca, seja lá porque o pH não está ajustado direito, seja lá por causa da natureza da fórmula química desse material, ou seja, das ligações químicas dessa molécula de corante. Então, muitas vezes, ele vai precisar de um mordente, né? Que vai ser um sal metálico que vai ajudar a fixar. Ele vai se ligar a essa molécula de corante e depois se ligar mais fortemente a molécula do tecido, certo? Então, eu uso o sulfato de ferro, e eu tenho outro que eu uso, porque o sulfato de ferro, ele vai escurecer todas as minhas cores. Então, quando eu quero usar ele também como um modificador de cor, eu uso o sulfato de ferro. Ele vai para tons mais enferrujados, até um azul mais escuro, petróleo e tal. Mas quando eu não quero modificar a cor, eu quero simplesmente que apareça a cor do meu corante natural, que vai ser extraído da planta, aí eu uso o sulfato de alumínio e potássio, que é o que a gente chama de alúmen, certo? Ou de pedra úmide, que alguns encontram facilmente em farmácia, certo? Respondido agora, Edinaldo? Foi isso que você perguntou? Sim, né? Tá, beleza. Voltando aqui a essa receita. Então, nós vamos utilizar, enfim, nós vamos utilizar, não, eu vou fazer um formato de que vocês vão escolher, ou vai fazer de uma maneira, ou vai fazer de outra, ou vai fazer as duas, tá? Então, para a gente simular esse sulfato de ferro de uma maneira caseira agora, a gente vai fazer o que a gente chama de acetato de ferro.
Por que acetato? Porque a gente vai usar o vinagre como base. E aí o vinagre é ácido acético, tá? Então, nós vamos usar aí, vocês precisam. Isso aqui eu vou passar também lá no grupo, vocês vão receber essa receitinha. Vocês vão precisar de sucata, então, materiais enferrujados. Ah, e se eu não tiver prego enferrujado, por exemplo, vocês podem usar esponja de aço. Não se preocupem, eu vou passar essa receita. Aí eu coloquei aqui sucata de cobre, sucata de alumínio. Isso aqui eu vou tirar da receita de vocês, porque nós vamos fazer só o acetato de ferro, tá? Só com sucata de coisas enferrujadas. Então, açúcar, vinagre de álcool, água, farinha de trigo, mas também, ou amido de milho, mas também se não tiver, não tem problema. Um recipiente de vidro com tampa. Essa balança aqui, eu vou dar as quantidades já em colheres ou em copos, porque nem sei se todo mundo vai ter balanças. Provavelmente não. E nem esse medidor de volume. Então, eu vou dar as medidas em colheres de sopa ou copos de 250 ml e tal, certo? Essa receita é simples, vocês vão nesse vidro, inserir uma quantidade dessas peças enferrujadas ou do próprio bombril, vai adicionar 500 ml de água morna, depois 250 ml de vinagre. Isso aqui eu vou ajustar as proporções, tá? Não sei se vai ser essa, não. Açúcar e a farinha de trigo e deixar curtir por de 3 a 5 dias aí. Sempre agitando, indo lá e mexendo. O que vocês... eu botei aqui que farinha de trigo ou amido de milho são opcionais. O que vocês vão ter? Vocês vão ter eu vou fazer depois também o meu vídeo mostrando a minha garrafa e o meu material que eu fiz com esse acetato de ferro caseiro. Tá, beleza. Então, isso daqui é uma receita para vocês fazerem o mordente que vocês vão utilizar no tingimento ou na estamparia botânica, tá? Outros materiais que podem ser utilizados. O próprio vinagre sozinho, ele já é um acelerador, digamos, ou um facilitador dessa reação química. O bicarbonato de cálcio também, né? Deixa eu ver, o vinagre e o bicarbonato de cálcio, e nós temos esse acetato de ferro, certo? Então, são esses 3. O que vocês vão precisar para o tingimento natural? Cascas de cebola, que é fácil de encontrar, de juntar também. E se não, vocês vão poder fazer a extração de alguma outra planta ou semente ou raiz, tá? Para isso, eu vou voltar de novo aqui e perguntar se vocês já têm alguma ideia de planta que vocês vão fazer esse tingimento. Isso, a ideia pode ter partido também dessas referências. Que vocês já olharam. Ninguém olhou nada, ninguém pesquisou nada sobre isso? Eu acho que eu vou usar o eucalipto, que você mostrou no vídeo, né? Que também dá para... você consegue achar fácil ele? Minha irmã conseguiu algumas folhas para mim, certo. Aí eu guardei. Certo, Ele funciona, se você guardar ele sequinho, ele funciona muito bem. Mais alguém, gente, dê uma olhada? Folha de amora serve, né, professora? Folha de amora também.
também. Aqui perto de casa tem bastante. Tem bastante, né? Não tá dando fruto ainda, né, Ana? Eu tenho um pé de amora também, ela tá começando, tem muita frutinha verde. Por isso que quando começa a ter a época, eu pego muito as que caem no chão e guardo e congelo. Porque quando eu quero fazer a cor lilás ou um roxo, aí eu vou lá e utilizo. Eu não pego as que estão no pé. Eu pego as que caem no chão, porque eu congelo elas e elas ficam aí para depois eu fazer o tingimento. Tá, beleza. Aonde vocês vão fazer? Então, quem já fez a pesquisa, a Ana e a Márcia, vocês pensam em algum produto de vestuário que está aí velhinho em casa, ou mesmo que seja novo, mas que vocês querem dar um up utilizando essa técnica do que vocês já conhecem da técnica? Ou não, vocês vão fazer numa amostra de tecido para ficar como um portfólio, um mostruário? Eu vou fazer numa peça, né? Porque eu tenho muita roupa aqui sobrando. E aí eu vou ver algum tecido de algodão, né? Para fazer esses testes. Certo. Tá. O ideal... Eu quero fazer numa amostra. Fazer Numa várias cores, vários tons, assim, para guardar. Tá, beleza. Beleza, aqui não tem problema, eu vou propor isso lá em processos têxteis, em processos produtivos, porque a gente está falando do processo produtivo de uma peça de vestuário e tá, então é interessante que eles façam uma peça de vestuário, mas aqui, para vocês que estão apenas na disciplina de processos têxteis, vai ficar livre para vocês fazerem ou em alguma peça que vocês já têm, e aí essa peça, eu vou colocar isso também nas orientações que eu vou passar para vocês da atividade. É ideal que seja em peças com composição 100% natural, e aí essa natural pode ser vegetal ou animal, ou a mistura dessas, né? Ou seja, a mistura de fibra natural vegetal com fibra natural animal, ou mesmo que tenha misturas com material sintético, mas que tenha um maior percentual de fibras naturais, tá? Tanto vegetal como animal. Beleza? Então, por exemplo, se eu pegar uma blusa 50% algodão, 50% poliéster, vai tingir. Vai tingir qual? Vai tingir a parte dos 50% de algodão, tá? Então, não que vai ficar metade da blusa tingida e a outra metade não. Até porque a mistura tá no fio. Então, a peça ela vai ser tingida de maneira uniforme, mas vocês vão perceber que vai ficar uns pontinhos assim brancos, e aí dá um aspecto de roupa meio desbotada, só que, enfim, eu particularmente, eu gosto muito dos resultados, porque eu sou suspeita para falar. Isso também, deixando claro aqui, que eu estou ensinando uma técnica para vocês. Vocês podem não gostar e podem não continuar aplicando essa técnica, mas pelo menos vai ser uma técnica a mais que vocês vão ter aprendido, certo? Então, obviamente, isso aqui é uma forma de tingimento, de estamparia que eu estou ensinando para vocês. Então, nesse momento, vocês vão cumprir essa atividade e futuramente, gostando, vocês vão aprimorando essas técnicas. E se não gostarem, vocês vão utilizar as técnicas aí que vocês desejarem. Beleza? Ok, gente, dúvidas em relação a isso que eu falei aqui. Ficou claro que a atividade agora vai ser para vocês reproduzirem em uma peça de vestuário ou em amostras de tecido
esses experimentos que eu vou passar de tingimento natural e de estamparia botânica. E o prazo para isso vai ser, vocês vão ter até o dia 27 de setembro para fazer isso. O que é que vocês acham do prazo? Eu achei ótimo. Não, Ildevan, eu não vou querer relatório. Eu vou exigir uma foto ou um vídeo do que vocês vão fazer, tá? Inclusive, eu vou até compartilhar com vocês duas matérias que saiu, uma no site do IFB e a outra no Correio Brasiliense, falando exatamente dessa técnica que eu estou implementando agora nas aulas, no período de aula remota. E aí vocês, quem me mandar as fotos, na verdade, vocês vão precisar me mandar alguma comprovação de que vocês fizeram. E aí o interessante é vocês vestindo a peça ou vocês mostrando, filmando o percurso que vocês fizeram até chegar ali para atingir esse material. E aí as melhores fotos, ou os vídeos, se ficarem bons, eu vou enviar para a comunicação, para divulgar no final do semestre, no site do IFB, o que na disciplina de processos têxteis e processos produtivos, os trabalhos dos alunos que foram feitos nesse período, né, nesse semestre agora, tá? Beleza, o que mais? Professora, só esclarecer. No caso, a senhora colocou os 3 tipos de tecido: vegetal, natural e animal, não é isso? Aí, no Certo. caso, a gente vai ter que usar os 3 ou só vai ser uma peça? Não, você precisa fazer somente uma. Então, a Márcia aqui, ela falou que vai fazer em várias amostras de tecido, não é isso, Ok. Márcia? Mas, Eu, na verdade, queria testar várias folhas. perfeito. Você vai fazer isso, né? Você vai administrar o seu tempo e vai fazer. Mas quem não quiser, eu vou colocar lá na folhinha, tá, Edinaldo? Explicando para vocês. A forma como vocês vão ter que me apresentar, me comprovar essa atividade. Então, ou uma peça de vestuário, ou uma amostra de tecido, e aí eu vou especificar essa amostra de tecido, vou colocar essa composição, beleza? Beleza. Tá. Sim, até então a gente estava já fazendo isso, né? Com aquele tingimento que a senhora passou, os 3 tipos, não é isso? Esquece o que a gente já fez, Edinaldo. A gente vai fazer outra atividade, vai ser um outro formato ou uma adaptação, tá? Não precisa. Pode ser no algodão cru, é excelente, fica com um efeito rústico muito bonito. Tá, Edinaldo? Então, relaxa aí, vai dar tudo certo. É fácil para vocês, gente, um material como um vidro, um pote de palmito, por exemplo, que está aí guardado na casa de vocês. Quem não tiver vidro, pode fazer em lata de leite, essas de alumínio, que quando seca vai ser jogada fora, guarda essa lata. Pode fazer esse acetato de ferro também lá, vai ser maravilhoso. É fácil para vocês, eu preciso que quem não quiser ligar o microfone, diga aqui pelo menos no chat, mas eu preciso que todos aqui presentes me digam. Se está fácil para vocês, um dos materiais, ou o vinagre, ou um bicarbonato de sódio, ou a esponja de aço. Se tiver os 3, maravilha. Só para esclarecimento, certo? É fácil para vocês, esses materiais? Vinagre? Professora, Oi. você vai fazer um mini tutorial com essa técnica? Vou sim. Vou sim. Tá, legal. Mas, Jéssica, já aproveita e responde. É tranquilo para você encontrar aí na sua casa vinagre,
açúcar, bicarbonato e esponja de aço. Sim. Edinaldo e o Devan, tranquilo para vocês esses materiais? Certo. Ana Alice. Sim, professora, sim. A Márcia. Também, professora. Também. Emanuele. Emanuele, você está aqui com a gente? Está escutando bem? Não sei se ela está. Tá, beleza. Então, é isso. Vou fazer um tutorial, sim. Vou entregar uma fichinha para vocês seguirem um roteiro. Que mais, gente? Vocês gostaram da proposta? É indiferente? Tanto faz, qualquer coisa que fosse passada, vocês iam Professora, fazer. Oi, Edinaldo. E o né, Devan? deixa eu te falar, deixa eu te perguntar, a gente vai fazer estampa, certo? Também. Vai fazer estamparia botânica e o tingimento. Tá, aí no caso da estampa a gente vai usar o ferro em casa mesmo, no caso. Vocês vão fazer tudo em casa. E tudo isso que eu vou pedir, vocês não vão precisar, assim, comprar nada em locais específicos. No máximo, no supermercado vocês vão encontrar, porque acredito que vocês estejam saindo para comprar, né, o básico, quem está totalmente em casa nesse momento. Então, não vou colocar nada muito específico para vocês buscarem em casas da química, nada desse tipo, não, certo? Beleza. É isso, gente. Mais alguma dúvida? Professora, essa atividade é de tingimento e estamparia? Eu vou fazer 2 tutoriais. E acho até que vocês vão poder escolher, inclusive, se querem entregar 2 ou uma das 2, porque a gente vai abordar o conteúdo de beneficiamento têxtil nas 2. É interessante que se faça as 2, obviamente, mas não, como se trata de algo que também está relacionado a uma afinidade, às vezes vocês não se familiarizam com a técnica, enfim, tá? Então, eu vou mandar 2 tutoriais, 2 fichas, mas vou pedir para vocês apresentarem apenas uma das técnicas. Quem quiser apresentar as 2 e mais de um resultado nas 2 técnicas, fique à vontade. Depois eu vou pegar esse material, vou selecionar algumas fotos e vou enviar. Algumas fotos não, na verdade, vou pegar o material de todo mundo, né? Não vou selecionar, não. A comunicação é que deve fazer essa seleção, mas eu vou enviar o material de todo mundo como um resumo dos trabalhos enviados por vocês. Professora, como a Oi. senhora colocou dos sites, a gente também pode explorar esses sites e fazer alguma coisa ou não? Usar esses sites como referência? Sim, sim. Se você Perfeito. fazer a mesma Pode. técnica, Pode sim. Esses sites, eles vão ensinar com o sulfato de alumínio e o sulfato de alumínio e potássio e o sulfato de ferro. Mas aí vocês só fazem a substituição. Se ele está usando o sulfato de ferro, vocês colocam acetato de ferro. Se está usando um alúmen, vocês utilizam o vinagre, por exemplo, certo? Essa técnica com essa substituição talvez não seja fácil, não sei, não fiz essas buscas, então talvez não seja fácil
vocês encontrarem com a mesma metodologia que eu vou explorar aqui. Ah, não falei uma coisa interessante. Nós não vamos utilizar o fogo, quer dizer, quem quiser utilizar, pode utilizar, mas eu não vou exigir que seja feito em uma panela, porque às vezes vocês não têm uma panela velha para utilizar. Então, para não inutilizar uma panela que vocês já fazem comida, vocês vão poder fazer em latas de leite, de farinha láctea, essas coisas, ou em vidros, porque a gente vai fazer o tingimento solar. Então, vocês vão deixar por alguns dias isso lá no lugarzinho quieto, onde leva sol. Vocês podem, se quem tiver quintal em casa, pode enterrar isso, enterra, vê aonde que o sol pega com mais incidência, e nos horários onde está mais quente, faz ali, cava um buraquinho, coloca ele dentro e deixa ele lá por uma semana. Então, nós vamos utilizar uma técnica completamente artesanal. Obviamente, se vocês disserem, não, professor, eu tenho uma panela e eu não me importo em usar o gás aqui da minha casa, aí vocês vão fazer, porque isso vai ser um acelerador. Em 2 horas e meia, vocês vão ter o resultado. E esse não, esse que a gente vai usar com essa técnica mais rudimentar, utilizando luz solar, luz natural, aí a gente vai deixar por uma semana ele lá quietinho que eu digo assim, os que vão estar enterrados, a gente vai poder fazer isso, mas se vocês não deixarem ele enterrado, deixar perto de uma janela onde bate muito sol, todo dia passar lá e dar uma mexida, né? E deixa. No outro dia vai lá e mexe de novo. Quando for uma semana, vocês vão lá e abrem. Tá? Certo. Tudo bem. Beleza. Então, eu vou incluir também uma parte onde fala sobre colocar na panela. Aqui em casa, professora, o sol não bate muito forte. Entendi. Certo. Aí eu acho que seria mais proveitoso fazer na panela mesmo. Aham. Tá. Tranquilo. O que vocês acharam da proposta? Eu tô animada. Eu também, eu adorei. Gostou, né? Parece com... Você gosta dessas coisas, né, Jéssica? Não acompanho de perto os trabalhos que você desenvolve, não, mas olhando para você, eu vejo que você tem bastante afinidade com essas coisas mais naturais. A Ana já conheço, sei que ela adora essas coisas. A Márcia também fez um trabalho, tingiu uma bolsa, não foi, Márcia, com urucum em processos têxteis. Você também já mostrou alguma inclinação positiva para essa técnica. E Edinaldo, e o Devan e Emanuele, o que é que acharam da proposta? Gostaram? Também, né? Emanuele ainda não conseguiu contato com a gente, ela não conseguiu falar, nem sei se ela está ouvindo a gente aqui direito. Oi, Emanuele, tudo bem? Tá. Beleza, nós vamos utilizar. Você chegou um pouquinho depois você vai poder acessar o vídeo da aula. A gente já está encerrando aqui, mas eu queria saber da proposta que você escutou o finalzinho dela. Nós vamos utilizar, nós vamos fazer a técnica de tingimento natural e estamparia botânica. Pergunto a você se você teve acesso aos materiais, né, que a gente fez, foi um material introdutório a essas duas técnicas, e lá eu sugeri algumas referências para vocês se aprofundarem também, se inteirarem, e verem na prática, né, através de fotos, de ilustrações, o que já tem de trabalho feito nisso, nessa área. Queria saber se você conhece essa técnica e ficou animada. Tá ótimo. É isso, gente. Mais alguma coisa?
O prazo 27 de setembro, tá bom para vocês? Sim, professor. Tá ótimo. Vocês fazendo antes desse prazo, eu quando fizer a aula com o pessoal, na quinta-feira agora, próximo, dia 3, eu vou abrir, deixar lá o espaço do grupo aberto, porque aí, à medida que vocês forem concluindo, terminando a atividade, ou tendo alguma dúvida sobre o processo, vocês vão postando lá o resultado, se terminar antes desse prazo, já pode postar, e aí, com isso, eu faço lá a correção, já coloco o preenchimento no SGA, e falo lá para vocês se está concluído, e aí pronto, vocês vão se dedicar a outras disciplinas. Então, por isso que não precisa ser somente no dia 27 para vocês registrarem. É até o dia 27, tá? Fez antes, já pode mandar a foto lá comprovando que vocês fizeram o material. Mas também vai ficar aberto para vocês tirarem dúvidas, darem sugestões aos colegas que também estão fazendo, compartilhando vídeos, tá? Vou deixar o espaço aberto depois do dia 3 para todo mundo. Professora, essa já é a atividade final da disciplina? Ou tem mais atividades? Não, essa é a atividade final. Aqui, no plano de ensino nosso, é a atividade final. Ah, tá bom. Aí vai acabar quando o semestre? O semestre, ele termina, se eu não me engano, em 22 de outubro. Mas aí a gente já concluirá aqui no dia 27. Isso aqui, eu fiz esse cronograma baseado nas horas que a gente tinha restante, que faltava para a disciplina. E também, aí eu deixei esse tempo bem folgado, porque para algumas pessoas que não fizeram as primeiras atividades, por exemplo, vai ter esse tempo para colocar em dia, então vai funcionar como um período de recuperação até o fechamento do semestre, certo? Tá ótimo, professora. Quem fez tudo direitinho, a gente fecha lá, vocês vão acompanhar pelo portal. Se tiver tudo fechado, nota e as frequências, aí eu entro em contato com as pessoas que vão ficar pendentes, então vou procurar saber, aí eu vou ter tempo de focar mais naquelas pessoas que estão com atividades em atraso, para saber por que não fez e tal, tá? Então, já aqui, tranquilizando foi Edinaldo ou foi o Devan que deixou de fazer? Foi a primeira... não foi bem atividade, eu chamei atividade, mas ali foi só um teste, o Ildevan, né? Porque, Ildevan, fique tranquilo, eu repensei depois e, enfim, não tem necessidade, porque aquilo foi um teste. Ei, professora. Oi? Eu peço até desculpa porque eu estava muito preocupado, né? Uhum. Porque essa questão de adaptação online é um pouco ruim, né? Sim, sim, e foi por causa disso que eu refleti, você não foi o único, algumas pessoas entraram em contato e falaram realmente, então eu sensibilizei nesse sentido, porque eu até entendi, então também a minha postura foi também ainda me ambientando. Então, tá tudo certo, tá todo mundo no mesmo barco, gente. E aí as reflexões elas vão acontecendo dia a dia, porque a adaptação ela tá algo bem complicado para alguns. Então, é isso. Fiquem tranquilos que por algum motivo, se não deu para fazer alguma atividade, porque chegou mais tarde no grupo, vai ter um momento que eu vou fazer esse levantamento e aí vou entrar em contato para as pessoas terem a oportunidade de fazer, ou, enfim, colocar essas coisas em dia, tá?
É isso, então, gente. Obrigada e qualquer dúvida, estamos aqui. Beleza. Tchau, gente. Beijo todo mundo. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.